os abandonados, sobre os cativos, sobre o solitário, sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nado, faz descer o nado, o nado, o nado, faz descer o nado, o nado, o nado, pra tirar a dor, pra fechar o corte, pra banhar a alma, fazer do fraco forte, o nado que exala, pra tirar o cheiro da morte. Faz descer o nado, o nado, o nado, faz descer o nado, o nado, o Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Igreja, pode se sentar, por favor. Glória a Deus, né? A gente vê que aquilo que nós temos visto, né, e lido na palavra de Deus, e aquilo que tem sido pregado aqui nesses púlpitos e nos púlpitos das igrejas, tem se feito presente e realidade na vida das pessoas, né? Por que isso? Porque a palavra de Deus ela é bem clara, né? Que o nosso Deus, ele foi o mesmo Deus lá atrás, ele é o mesmo Deus hoje, ele será o mesmo Deus eternamente. E se ele operou milagres no passado, pode ter certeza que ele vai continuar e está continuando operando milagres lindos e maravilhosos nos dias de hoje. Eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei a tua necessidade, mas você pode ter certeza que Deus pode fazer e transformar a tua vida, assim como um dia transformou a vida de muitas e muitas pessoas. Uns são curados do ouvido, né, igual o irmão, outros são curados de câncer, como nós já vimos aleijado andar, morto ressuscitar, eu nunca vi pessoalmente, e tenho medo de ver também, porque vai que ele, né? Mas eu creio que Deus faz todas essas coisas, amém? Uma vez tinha um pregador chamado T.L. Osborne, ele estava ministrando na casa do Senhor, num grande templo de aproximadamente umas 5.000 pessoas, e daí ele olhou para um sujeito da plateia e disse assim: você aí, irmão, vem aqui por favor, vem aqui por gentileza. Daí o irmão meio que relutou para vir, ele falou assim: não, vem cá, irmão, pode vir, Deus está mandando você vir aqui na frente. E ele levantou e veio até a frente. Quando ele levantou e veio até a frente andando,
Metade da igreja desmaiou, a outra metade começou a chorar. O pessoal daqui de cima, aquelas igrejas que os líderes ficam na frente, tudo chorando, desmaiando e acontecendo aquele rebuliço. O homem ele não tinha uma perna. E enquanto ele foi chegando até aqui na frente, a perna foi crescendo, ele teve 2 pernas. T.L. Osborne, tem esse testemunho, você digita lá na internet que você vai ver isso, você vai ver que eu não estou falando mentira. Isso aconteceu e acontece nos dias de hoje. É só você crer e acreditar. Amém? Eu quero trazer uma palavra para os amados irmãos, de um texto extremamente conhecido, que com certeza muitas vezes já foi citado aqui, e eu creio que aquele que tem pelo menos aí um ano e meio, já deve ter lido esse texto também. Então você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Mateus 6, 33. Amém? Ó, acho que já está no telão aí, tá? Tá ou não? Amém? Vamos ler aí. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Na minha tradução diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E se você tiver uma tradução diferente das duas, você vai perceber que o texto significa e diz exatamente a mesma coisa. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as coisas demais, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos entender um pouco esse versículo e esse texto da palavra do Senhor. Mas antes eu queria questionar e fazer algumas perguntas aos amados irmãos. Você que está aqui nessa noite, o que você busca em Deus? O que nós buscamos em Deus? E aí eu faço um questionamento e me pergunto: a gente procura e a gente busca em Deus ter, ou a gente busca em Deus ser? Existe uma grande diferença em buscar em Deus ter e em buscar em Deus ser. Buscar em Deus ter significa algo circunstancial, ou seja, eu busco em Deus ter alguma coisa, eu busco em Deus algo que Ele possa me oferecer. Assim como eu busco no meu trabalho, no meu salário, assim como eu busco em diversas situações da vida, mas buscar em Deus ser, isso é algo perpétuo, isso é algo que dura. Eu quero ser, eu quero uma transformação, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar as coisas que existem dentro de mim. E eu te pergunto, o que nós buscamos em Deus? Uma segunda pergunta também muito interessante, que está ligado diretamente a esse texto, é: onde está o nosso coração? A Bíblia diz que aonde está o nosso coração, também está o que? O nosso tesouro. Aonde está o meu coração? Aonde está o seu coração? Nós temos inúmeras situações, inúmeras coisas, aonde nós podemos dizer que está o nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que deleita-se no Senhor, que tem o seu coração em quem? No Senhor. Uma próxima pergunta que eu quero te fazer: o que é um ótimo culto para você? Nós tivemos um louvor bonito, bem estruturado, né? Com bastante tecnologia, e tivemos um testemunho maravilhoso. Estou ministrando a vocês. Qual é o seu critério, onde você mede um culto e considera aquele culto ótimo?
Uma vez eu escutei uma palavra de um pregador, ele disse o seguinte, que não existe vida no culto se não existir culto na vida. Não existe absolutamente vida em culto nenhum, se antes não existir culto na sua própria vida. Um excelente culto é aquele o qual existe antes de tudo, um culto na sua própria vida, como igreja de Cristo, como servo de Deus. Aquele culto que é exercido da onde? Lá de dentro. Aquele culto que acontece dentro do seu íntimo. Não existe vida em culto nenhum, sem antes não existir culto na sua própria vida. Uma próxima pergunta que eu faço é: o que é viver o Evangelho na sua plenitude? O que é viver o Evangelho de Deus na sua plenitude? O Evangelho de Cristo na sua plenitude? Viver o Evangelho de Cristo na sua plenitude é viver o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você quer viver o Evangelho de Deus em toda a sua plenitude, é somente você viver o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E isso é algo muito importante que às vezes nós esquecemos da palavra de Deus e esquecemos do verdadeiro intuito de Deus. O verdadeiro intuito de Deus é que uma vez que nós provamos do conhecimento de Deus, uma vez que nós provamos do poder de Deus, uma vez que nós provamos do Evangelho de Deus, nós temos a responsabilidade de dividir isso com alguém, porque Ele é o único que tem poder. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E o interessante de tudo isso é que eu estou recentemente agora dedicando os meus estudos bíblicos sobre os finais dos tempos. E eu passo algumas épocas da minha vida estudando determinados assuntos. E agora eu estou nessa fase de estudar sobre os últimos tempos. E eu tenho percebido algo super interessante. E eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou falar para você. Nessa pesquisa, eu abri o diálogo para pessoas de diversas religiões. Que se tem uma coisa que nós não possamos, a gente não deve ser ignorantes, amém? Até porque pessoas ignorantes não alcançam absolutamente ninguém na face da terra. Nós temos que ser pessoas extremamente receptivas, abertas, calorosas. Eu conversei, por exemplo, com pessoas que são católicos. E todas as pessoas que eu conversei, nos sermões das igrejas católicas, tem se pregado que nós estamos chegando nos finais dos tempos. Eu conversei com pessoas testemunhas de Jeová, e o que tem sido pregado, ministrado nos púlpitos dos templos testemunhas de Jeová, é que nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu conversei com um judeu judaizante, ou seja, eles nem acreditam que Jesus é o Messias, mas existe uma unanimidade em eles crerem que nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu conversei com uma pessoa espírita e ela disse que está sendo pregado que também nós estamos vivendo os últimos tempos. E nós temos pregado aqui nas igrejas evangélicas que nós estamos vivendo os últimos tempos. Porque eu creio que Deus tem se revelado em todos os povos, em todas as pessoas e em todas as religiões, alertando que nós estamos vivendo os últimos tempos. E as pessoas ainda
não pararam para pensar que nós estamos vivendo o último tempo. E eu quero fazer mais uma pergunta para nós, refletirmos nessa noite. Qual o tema que mais te fascina? Qual é a temática? Qual é o assunto que mais te fascina? É algo dessa vida ou é algo relacionado à sua eternidade? Eu vi, assistindo algumas coisas que prestam na internet, eu vi um pregador dando um exemplo, e eu falei assim, eu vou usar esse exemplo na igreja, porque nem todos têm acesso, nem todos têm a oportunidade de ver isso. E eu quero mostrar para você essa corda aqui. Quem está vendo essa corda? Amém? Você consegue enxergar a ponta dessa corda? Todos estão vendo aqui? Dá para ligar o moving aqui, por favor? Focalizar aqui, por gentileza. Olha a ponta dessa, você percebe a cor da ponta dessa corda é diferente? Estão conseguindo perceber? Daqui a pouco chega a iluminação aqui, vocês vão perceber certinho. Eu tentei achar uma fita isolante vermelha para ficar mais claro, mas não teve jeito. Olha só, pensa que essa corda, olha só, que você está vendo ela aqui subir, e depois descer ali, e que daí ela vai e sobe até aqui em cima, e ela continua para lá. E essa corda, ela continua para lá, e ela dá volta sobre a terra aproximadamente milhões e milhões de vezes. Estão entendendo, irmãos? Essa corda, a ponta dela está na minha mão aqui. Mas essa corda, ela está subindo ali, ela está descendo, e ela sobe aquilo, e ela está dando a volta sobre a terra. Você sabe, os seus 80, 90 anos de vida, o quanto representa dessa corda? Somente essa ponta preta. Essa ponta preta são seus 80, 90 anos, 100 anos para alguns de vida aqui nessa terra. Todo o resto que eu falei para vocês é sua eternidade. E se não bastasse isso, eu separei uma outra corda aqui também. Aonde também, da mesma forma que essa corda, ela tem também uma ponta. E ela percorre lá em cima, e ela vai dar milhões e milhões de voltas sobre a terra. E os seus 80, 90 anos de vida, representa só essa ponta da corda. E o que nós estamos vendo, e o que nós estamos sentindo, e o que mais se vê nessa terra, são pessoas, homens e mulheres, e até mesmo igrejas, preocupadas, tantos nos seus intuitos, e tantos nas suas pregações, em dar ênfase nesse pequeno pedaço de corda. E esquece de toda a eternidade dessa corda que representa a sua vida. E ao mesmo tempo, dependendo da sua postura em relação ao que você vive, nessa ponta da corda, você tem dois destinos. O primeiro destino é esse aqui, ó. O que isso simboliza? Dependendo do jeito que você viver
esses seus 80 anos da sua vida, é onde você vai passar a sua eternidade. Dependendo de como você lidar com as suas coisas da sua vida, é onde você vai passar a sua eternidade. Se você procura muito mais ter do que ser, é onde você vai passar a sua eternidade. Se você busca prazeres momentâneos, é onde você vai passar a sua eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Mas ao mesmo tempo, nós temos a outra ponta da corda. E essa, irmãos, não tem fim. E que te leva para um lugar onde você pode ter certeza que você vai passar a sua eternidade com Deus, porque aqui você se preocupou muito mais em ser do que ter. Porque aqui nós procuramos muito mais o Deus que é e não o Deus que dá. O Deus que redime e que dá a eternidade e que traz a salvação, e não o Deus o qual nós damos o nome de Mamon. Tem muitas pessoas preocupadas muito mais com isso. Tem muitas pessoas vivendo um evangelho de mentira. Um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Algo que de Jesus nunca pregou, porque a Bíblia diz que o Filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Está aqui. Por isso que a palavra de Deus é bem clara no texto, onde diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, sabe o que é, irmãos? É ter o desejo ardente de que o nome de Deus receba de nós e de todos a honra que lhe tem direito. Existem inúmeras citações em relação à palavra de Deus sobre buscar o reino de Deus. Eu fui buscar no original grego o que significa, o que quer dizer esse reino de Deus que está ligado a esse texto. Esse texto, quando fala em reino de Deus, ele está ligado a uma outra palavra chamada honra. Então, buscar o reino de Deus, o qual te leva a ter todas as outras coisas acrescentadas na sua vida, é você, em primeiro lugar, dar toda a honra àquele que tem um único direito. E eu gostaria que você falasse o nome dele. Qual é aquele que tem o único direito de todo louvor, toda a honra e toda a glória? Jesus. Irmãos, nós não podemos viver um evangelho de conveniência. O que seria o evangelho de conveniência? Eu acredito naquilo que me é conveniente. Aquilo que não me é conveniente, eu não acredito. Eu creio naquilo que de uma certa forma lhe agrada aos meus olhos. Nós não podemos viver o evangelho de conveniência. Nós não podemos viver um evangelho de hipocrisia. O que seria o evangelho de hipocrisia? É o evangelho onde tudo é muito lindo e tudo é muito maravilhoso aqui. Mas saindo fora dessas portas, a nossa vida não condiz com aquilo que nós somos aqui. Somos hipócritas. A Bíblia dá o nome disso de sepulcro caiado. O que é um sepulcro, irmãos? Quem aqui já foi no cemitério? Todos, né?
ali está cheio de sepulcros, sepulturas. E o interessante que eu percebo que nessas sepulturas, é uma mais linda que a outra. Quem aqui já visitou, aqui no Votuporanga mesmo, tem sepulturas de mármore, sepulturas de granito, sepulturas de porcelanato, sepulturas de todas as maneiras, de todas as formas, coisas mais lindas do mundo. Mas o que tem dentro delas, irmãos? Podridão, ou se já saiu do estado de podridão, ossos. Nós não podemos viver o evangelho de hipocrisia. Por dentro, por fora, tudo lindo. Por dentro, detonadinho. Nós não podemos viver o evangelho de satisfação das nossas necessidades. O evangelho, o qual nós buscamos sempre que as nossas necessidades sejam satisfeitas. O evangelho que faz você se arrumar na sua casa e vir aqui atrás de algo que Deus, hipoteticamente, pode te oferecer. Nós não podemos viver o evangelho da demagogia. O evangelho da demagogia é aquele que tem um lindo discurso. A pessoa fala como ninguém, prega como ninguém. A pessoa tem um discurso maravilhoso, um discurso lindo. Um discurso que você olha para ela e fala assim: gente do céu, esse cara é o cara. E de repente, ele não faz absolutamente daquilo que ele fala. E antes de eu ser considerado demagogo, eu quero declarar aqui em púlpito nessa noite, que essa mensagem que eu preparei para os irmãos antes falou comigo, amém? Porque muitas vezes eu me percebi me encaixando em algumas dessas situações. Não podemos viver o evangelho da predisposição. Irmãos, isso está acontecendo demais. Sabe o que significa o evangelho da predisposição? Se você tem uma predisposição a determinada coisa, ou a ser alguma coisa, ou a acreditar em alguma coisa, você procura uma igreja que atenda às tuas necessidades predispostas psiquicamente. Se você tem uma predisposição a querer crescer financeiramente, a querer ser uma pessoa milionária, a querer ser uma pessoa muito rica, e não entende que isso vem através do trabalho, em primeiro lugar, e da fidelidade com Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas, você tende a procurar uma igreja que atenda a tua necessidade. Tem gente que tem predisposição, irmãos, a ver demônio, a querer ver gente endemoniada. Ele gosta daquilo, ele se alimenta daquilo. Quando ele vê o povo se tribuchando, cheio de demônio no chão, ele fala: ai, que legal, meu Deus do céu. Daí parece aquela plateia, né? Daí tem aquela história, né? Que estava lá uma pessoa endemoniada, o pastor chegou, colocou o microfone e falou: qual é o seu nome? Ele pegou e falou assim: meu nome é Enxu. Ele falou assim: o que você veio fazer nessa vida dessa mulher? Eu vim tirar toda a paz dela. Muda a voz, né? O demônio faz a pessoa mudar a voz. E por que você está se manifestando aqui nessa igreja? Porque aqui eles deixam falar no microfone. Mais ibope para o demônio do que menos ibope para um testemunho maravilhoso que nós escutamos aqui nessa noite.
Não pode viver um demoninho ali, uma pessoa endemoniada que chega lá com o microfone. O que você veio fazer aqui nela? Vocês estão cansados de ver isso, irmãos? Tem gente doente de alma e somatiza isso no físico e tem uma predisposição a sentir dores no corpo 24 horas por dia. Eles vão procurar o evangelho da predisposição que é pregado numa determinada igreja que só fala de cura e de milagre. Irmãos, tudo isso acontece somente aqui. É somente aqui. Aqui existe pessoa endemoniada, aqui existe o carrinho que você tem, aqui existe a casa que você luta para comprar, aqui existe a roupa que você sabe que é caro se vestir hoje em dia. Você vai comprar um sapato, não tem sapato barato mais. Eu que estava acostumado a comprar sapato de R$30, não consigo mais achar sapato de 30. Aí você tem que comprar um sapato por ano, daí você divide em 10 pagamentos, né? Tudo caro, mas tudo aqui, ó. Você sai da tua casa, trabalha que nem um louco, faz hora extra. Não estou dizendo para você parar de fazer isso não, irmãos, mas só para viver isso aqui. E daí eu te pergunto, nós temos nos preparado para todo o resto? Nós temos nos preparado para a eternidade? Nós temos nos preparado para uma vida ao lado do Pai, uma vida sentado com o Senhor Jesus, ali no seu trono, meu irmão, e sentindo aquela paz imensa. Eu escutei um testemunho essa semana, eu li um testemunho essa semana, de uma pessoa que foi arrebatada aos céus, e quando ela chegou até os céus, em arrebatamento de sentidos, amém? Entendo o que é isso. Ela chegou lá e ela falou assim: olha, eu senti uma paz, eu senti uma alegria, que eu não consigo falar, eu não tenho palavras que conseguem dimensionar tudo aquilo que eu senti naquele lugar. É algo que a própria palavra diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João capítulo de número 13, versículo de número 35. Ele vai colocar lá no telão, para você não precisar abrir sua Bíblia. João 13:35. Amém? Olha aqui que está escrito em João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Viver o cristianismo verdadeiro está extremamente ligado a dar do que receber. Dar do que receber. Se você está muito mais dando do que recebendo, você está vivendo o cristianismo verdadeiro. Mas se você tem aquela postura daquele recém-nascido passarinho que fica ali naquele ninho, com a boquinha aberta, só recebendo, e não voa, você não está vivendo o cristianismo verdadeiro. Porque o cristianismo verdadeiro, ele se preocupa muito mais em dar do que receber. Dar, ele entende que é uma dádiva.
ele entende que é muito mais honroso, e a Bíblia diz que é muito mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. E a gente vê pessoas, não nessa igreja, que quando vai entregar a sua oferta ao Senhor, que quando vai entregar a sua contribuição ao Senhor, como está escrito, e quando o apóstolo disse, e o apóstolo Paulo também falou, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Você vê muitas pessoas ministrando e dando, mas preocupado com aquilo que vai receber. Enquanto você estiver preocupado com aquilo que você vai receber, está tudo errado na sua vida, e isso não é evangelho. Mas o dia que você se preocupar em dar, você está começando a entender o princípio verdadeiro do que é o verdadeiro cristianismo. João 16:8, por favor. Amém? João 16:8. Olha lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Olha só, viver o cristianismo, irmãos, não é lutar por uma causa a fim de convencer alguém de alguma coisa. Tem muitas pessoas lutando por causas a fim de convencer alguém de alguma coisa. E a Bíblia diz que essa não é a minha função e a sua função. A função de convencer alguém sobre alguma coisa é o quê? Do Espírito Santo, quando diz, quando Ele vier. Sabe quem que é esse Ele aqui, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso foi dito por quem? Jesus Cristo em João capítulo 16, número 8. Porém, eu vos digo que Ele já veio, amém? Ele já veio em Atos dos Apóstolos, quando ali Ele desceu sobre a terra, e Ele está aqui nessa noite, e Ele convence a minha vida, e Ele convence a tua vida. O Evangelho de Cristo não é para você convencer ninguém sobre nada. O Evangelho de Cristo é para ser anunciado, ide por todo mundo e convencer as pessoas ao Evangelho de Cristo. É isso que está escrito? Não, ide por todo mundo e pregai, falai. Quem convence é quem? O Espírito Santo. Há uns 20 anos atrás, presta atenção, há uns 20 anos atrás, um pastor saiu com a sua esposa e com seus filhos, e eles foram abrir uma igreja, porque receberam um chamado de Deus. Eles moravam em uma outra cidade, ele era pastor, e ele foi para uma outra cidade, e ele foi abrir uma igreja. Mas vamos voltar um pouco à história. Antes de ser pastor, ele era uma pessoa muito boa, e ele era uma pessoa também muito boa. Estão entendendo aí? Daí ele tinha vários amigos pastores. E esses amigos pastores falaram para ele assim: cara, você é um líder nato, você é um orador nato, nós vamos te ungir a pastor. E daí então colocaram ele de joelho num culto lá e ungiu ele a pastor. Daí no final do culto ele falou assim: olha, eu não estou sentindo paz dessa unção. Ele falou: por quê? Ele falou assim: porque eu fumo.
Porque eu fumo, não estou sentindo paz essa unção de pastor. Diz que os pastores olharam para ele e falaram assim: agora isso é problema seu, não é mais nosso. Ele chegou na casa dele, acendeu um cigarro. Quando ele foi colocar na boca, ele vomitou. E vomitou. E vomitou. E nunca mais fumou na vida. Porque quem convence? Espírito Santo de Deus. Uma outra vez, com esse mesmo pastor, começou a chegar alguns músicos na igreja, e ele começou então a investir nesses músicos. Aí chegou um dia, um baterista muito bom, e ele falou assim: ó, hoje você vai tocar bateria na igreja. Daí ele olhou e falou assim: não dá não. Falou: por quê? Falou assim: porque eu cheirei a noite inteira e o dia inteiro cocaína. Falou: não dá. Pastor, tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero deixar bem claro que para fazer uma coisa dessa tem que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não é uma regra, isso não é uma lei. Isso são situações específicas que o Espírito Santo de Deus dá para aquele momento. O pastor olhou para aquele homem e falou assim: se o altar não te libertar, eu não sei mais o que pode te libertar nessa vida. Ele tocou bateria naquele dia e nunca mais usou nenhum tipo de droga na vida dele. Cristianismo verdadeiro. Será que nós estamos vivendo o cristianismo verdadeiro, irmãos? Será que nós estamos vivendo o cristianismo verdadeiro? O cristianismo da adoção, o cristianismo aonde, independente do seu merecimento ou não, Deus olhou para você e falou assim: olha, eu te amei de tal maneira que eu dei o meu filho unigênito, para que você tenha a vida eterna e não pereça, para que você caminhe comigo nessa corda da eternidade, nessa corda que não tem fim, nessa corda aonde você vai partir por uma região aonde ali, meu irmão, não há choro, ali não há dor, ali não há enfermidade, ali não há absolutamente nada de ruim. Lá não tem preocupação com as contas que você tem que pagar, com a tua conta em vermelho. Lá é só alegria. Tudo que buscamos, tudo que queremos, tudo que almejamos, tem que ser consequência de uma busca intensa do reino de Deus. É consequência. Tudo aquilo que você quer na sua vida, tudo aquilo que você deseja na sua vida, tudo que você almeja na sua vida, é apenas uma consequência. Consequência de uma busca intensa do reino de Deus. Repita comigo: não devo perder. Mas um pouquinho mais forte, por favor, para sair aquela voz da alma, sabe? Não devo perder o meu precioso tempo. E para encerrar, eu quero rapidamente falar sobre 4 coisas que vai fazer com que vai mostrar para você como você não perder o seu tempo mais, a sua vida a partir de hoje. Se você por acaso andou perdendo muito tempo diante daquilo que eu te disse, diante daquilo que foi ministrado nessa noite, eu quero dizer para vocês como você não perder mais esse tempo.
Em primeiro lugar, tenha noção da dimensão do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em primeiro lugar, tenha noção daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O conceito de amor aqui, irmãos, é um conceito extremamente profundo. O conceito de amor aqui é um conceito extremamente sublime. Algo que você, por mais que você tenha um filho e que seja a expressão máxima daquilo que você consegue conceber em sua mente em relação à palavra amor, não é nada, absolutamente nada, perto daquilo que Deus tem por mim e por você. E Deus só pede uma coisa para nós: ame. Jesus chegou em Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse o que para ele? Senhor, tu sabes que eu te amo. Primeiro ele disse: Senhor, eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, eu te amo. Terceira vez ele respondeu, ele perguntou, Jesus de novo: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Qual é a grandeza desse versículo? Presta atenção em mim. Você que gosta de informação, você que é uma pessoa inteligente, você que gosta de ler, você que gosta de estudar a palavra de Deus, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? A palavra amor aí utilizada é uma palavra em grego chamada ágape, que é o amor incondicional. Um amor que não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo, não importa absolutamente nada, simplesmente a gente ama. E quando Pedro responde: Senhor, eu te amo, Pedro responde, sabe o que? Ágape? Não, ele responde filéu, que é uma outra palavra grego, que é designada por um amor que a gente tem por um irmão, um amor que a gente tem por um amigo. Quando Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Novamente, Deus pergunta: tu me ágape? Tu me amas incondicionalmente? Pedro responde o quê? Senhor, filéu. Terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me filéu? Pedro fala assim: Senhor, tu conheces todas as coisas e tu sabes o meu coração e tu sabes até o máximo que eu posso ir. E o máximo que eu posso ir com o Senhor é filéu. Porque Pedro não amava Jesus incondicionalmente. E se você acompanhar o texto, você vai perceber que mais para frente, o que acontece? Uma historinha muito triste. Quando Jesus foi indo para ser crucificado, chegaram em Pedro e falaram para Pedro assim: cara, tu fala que nem Jesus e eu te vi já com Jesus, cara. Ele falou o quê? Não, nem conheço esse homem. Acha? Como que Pedro amava, irmãos? Filéu. E daí depois de novo aconteceu pela segunda vez. Chegou mais gente ali e falou assim: olha, cara, eu já te vi andando com ele, teu jeito de falar é igual ao dele. Ele, eu?
Acha! Imagina, nem conhece esse homem. Quem que é Jesus? Jesus, nunca ouviu falar dele. Quem que é esse cara? Porque Pedro amava Jesus filéu. Daí aconteceu pela terceira vez. O interessante é que Jesus havia falado que antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo por 3 vezes. E quando aconteceu a terceira vez, Pedro negou de novo a Jesus. E aqui que aconteceu, o galo cantou. E ali, Pedro se converteu. Pedro chorou amargamente. Pedro caiu em prantos, caiu em lágrimas, porque ele compreendeu que filéu para Deus não te leva e não me leva a absolutamente nada. Se você quer viver o verdadeiro evangelho de Cristo, ame a Deus ágape, incondicionalmente. Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja passando, não importa se você está rico, se você está pobre, ame a Deus incondicionalmente. E presta atenção aqui, por favor, no que eu vou te dizer nessa noite. Se você por acaso já culpou alguém, já culpou Deus de alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida, nunca mais faça isso. Porque Deus sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito? Pensamentos de paz e não de guerra ou tormento. É isso que Deus pensa ao meu respeito, é isso que Deus pensa ao teu respeito. Não culpe a Deus das nossas frustrações e das nossas decisões erradas. Ore a Deus e busque de Deus um alimento que venha diretamente da fonte. Ganhe mais tempo pensando e falando da sua eternidade do que da medíocre vida perecível que nós temos nesse mundo que já é do maligno. E viva a verdadeira religião, escrito em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27. Coloquei aí no telão que eu quero encerrar com esse versículo. Tiago 1, 27. Olha lá. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Estão lendo aí? A religião que Deus, o nosso Pai, acredita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Qual é a verdadeira religião que o nosso Deus e Pai Ele tem como verdade e imaculada e pura e santa? É cuidar dos necessitados. E você e eu jamais nos corrompermos com o mundo. Isso é a verdadeira religião. Quem entendeu, diga amém. Fique em pé nessa hora, por favor.